Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos indo aqui para o último dia da nossa reunião, sessão de 13/8/2020, às 9 horas. Iremos iniciar pelas tentações orais, que no caso aqui é uma só. Estamos aqui com o doutor Andrade, a doutora Tatiana, doutor Luiz Eduardo, doutor Valcir, doutor Jorge, doutora Érica e doutora Vanessa. Então a pauta começa no item 103, porém, vamos antecipar o item 105 por causa da sustentação oral. Então, doutora Tatiana, aguarda um minutinho. E Fabimar, pode chamar já o patrono para entrar na sala. Farei a convocação, presidente. Item 105 da pauta, doutor Arthur, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 105 da pauta, doutor Arthur, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Patrono já na sala, doutor Arthur. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, doutor Arthur. O senhor pode agora habilitar o microfone e câmera. Pronto, acredito que a câmera está habilitada, o microfone também, senhor presidente. Ok, estamos todos ouvindo, todo mundo está ouvindo o patrono? Perfeitamente, porque ontem estávamos com dificuldades técnicas. Acredito, tecnologia vem para o bem e para o mal, às vezes é complicado. Doutora Tatiana, então item 105, recorrente Camanor, recorrida Fazenda. São vários iguais e o patrono vai defender todos, né? Exatamente, senhor presidente. Eu submeti a sustentação oral em vídeo, já desde a semana passada. O tema ele é comum, os itens 105 a 109 da pauta, crédito presumido IPI, no regime da Lei 9363. E, ocorrendo qualquer intercorrência com o link, eu estou aqui à disposição. Ok. Então, doutora Tatiana, pode fazer a leitura do relatório. Ok, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão 3801000923, da primeira turma especial da terceira sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que por unanimidade de votos negou o provimento ao recurso voluntário. Ressarcimento, crédito presumido de IPI, produtos não utilizados no processo produtivo. Os produtos que não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, nos termos da legislação do IPI, não geram crédito presumido desse imposto. Aí tem a questão do ressarcimento, juros compensatórios da taxa Selic e produtos utilizados na criação de animais. Insumos utilizados na criação de animais não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Bem assim, essa atividade não se subsume ao conceito de operação de industrialização. Insatisfeito, o sujeito passivo opôs embargos de declaração contra o referido acórdão, nada obstante, apreciando os embargos, o colegiado da COP, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos, consignando a ementa que não há, na verdade, omissão e contradição na decisão embargada, e resignado, o sujeito passivo interpôs recurso especial contra o acórdão originário, trazendo, entre outros, que, em relação à Lei 9363, o produto final, que é o camarão exportado, beneficiado, está devidamente classificado na TIP com atribuição de alíquota zero, portanto, dentro do campo de incidência do IPI, para todos os efeitos de ficção legal, inclusive de compreensão da aplicação do crédito presumido de IPI, que teve por escopo desonerar as exportações brasileiras do PIS e da COFINS, com a concessão de créditos presumidos escriturais de IPI. Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso para reconhecer o direito contra o ressarcimento do PIS e COFINS por força das exportações, afastando-se as glosas dos créditos das aquisições de insumos utilizados no processo produtivo do camarão, quais sejam, né? Cal, calcário, fertilizantes, adubos químicos que não fazem parte do processo de industrialização,
insumos utilizados na atividade primária de cultura do camarão, gases comprimidos utilizados em máquinas e equipamentos industriais, como oxigênio, acetileno, argônio, amônia, telas e cercas de proteção, tarrafas, redes, arames, cordas, lonas, cloro, material de limpeza, higienização de instalações, combustíveis, óleo diesel, caixa de isopor para transporte de pescados, pós-lavas, rações e alimentos diversos para camarão. Em despacho as folhas 349 a 351, foi dado seguimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo apenas quanto aos seguintes insumos: pós-lava, rações e alimentos diversos para o camarão, utilizados na criação dos camarões vivos. Em despacho de reexame de admissibilidade de recurso especial, foi mantida a íntegra, na íntegra o despacho do presidente da Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso do sujeito passivo, contra razões por apresentadas pela Fazenda, trazendo entre outros que os produtos utilizados na criação de camarões, pós-lavas, rações e alimentos diversos para os animais, não geram direito ao crédito presumido de IPI, tendo em vista que tal atividade sequer se enquadra no conceito de industrialização. As rações, alimentos diversos e demais insumos utilizados nessa etapa caracterizam-se como custo da criação dos animais, não podendo também ser considerado matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem para efeito de cálculo do crédito presumido de IPI. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Tatiana. Agora eu vou transmitir a sustentação oral. Bom dia, senhores conselheiros da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF. Meu nome é Arthur César, sou advogado da Camanol Produtos Marinhos e este é o item 105 da pauta de hoje, que trata de recurso especial da contribuinte Camanol, sob a relatoria da conselheira Tatiana Midori. Este recurso discute o mesmo assunto relacionado aos itens 106 e 109 da pauta de julgamentos de hoje. Basicamente, a Camanol Produtos Marinhos apurava o crédito sob o regime da Lei 9363 de 1996, utilizando no cálculo desses créditos os insumos pós-larva, ações e alimentos para camarão na base de cálculo. Insumos estes utilizados na produção de camarão marinho para fins de exportação. A autoridade fiscal usou esses insumos, o que foi confirmado no julgamento do recurso voluntário da Camanol e, através de divergência constatada em relação ao acórdão proferido pela terceira turma especial da terceira sessão do julgamento do CARF, permitiu o ingresso desse recurso especial nesta Câmara Superior, acórdão proferido pelo relator conselheiro Écio Lafeta Reis no ano de 2011. O acórdão recorrido, ele emprega uma interpretação da atividade produtiva da Camanol baseada numa indústria clássica. Por quê? Porque ele segrega o processo produtivo da Camanol em duas etapas. A etapa que seria pré-industrial, seria feito o cultivo do camarão, quase que em analogia a uma produção rural, sem operação de industrialização, a operação extra que seria limitada à fase industrial, que seria realizada apenas no setor de beneficiamento do produto. Dessa forma, os insumos que nós acabamos de mencionar não seriam utilizados em operação de industrialização, por isso não dariam ensejo a crédito básico de IPI. Por que reformar esse acordo? Na realidade, temos que partir do propósito da Lei 9363. Através dessa legislação, o legislador brasileiro teve por finalidade agregar maior competitividade à mercadoria nacional no comércio exterior, concedendo um incentivo fiscal ao produtor exportador para fins de desonerar a sua cadeia produtiva. Como essa desoneração iria ser realizada? Naturalmente, quando discutimos PIS e COFINS, discutimos tributos federais incidentes sobre a produção. Dessa forma, outro tributo federal deveria ser elegido, e foi elegido justamente o IPI, por ser um tributo federal e por também incidir na produção. Dessa forma, o legislador criou a figura do crédito presumido, mas é um crédito presumido voltado exclusivamente para anular o efeito da incidência cumulativa da PIS e da COFINS. Anulando esse efeito, ele poderia concretizar uma regra de comércio internacional que prega a tributação sobre o
intestino. É a regra do Value Index, ou VAT, que na tradução para o português significa basicamente regra da taxa de valor agregado, uma regra do comércio internacional ratificada pela OCDE. Esse entendimento foi justamente o entendimento utilizado no acordo paradigma da terceira turma especial. Eu venho para ler uma passagem do acordo paradigma que bem traduz a ideia de utilização desse crédito presumido simplesmente para anular o efeito da incidência cumulativa da contribuição para o PIS e para a COFINS. Disse o relator: o crédito presumido não se confunde com o crédito básico do IPI, não podendo-se invocar a sistemática da não cumulatividade em sua apuração, pois constitui-se incentivo à exportação a partir do afastamento dos efeitos da cumulatividade da COFINS e da contribuição para o PIS, sendo relevante na situação ter havido incidência dessas contribuições nas etapas anteriores do ciclo de produção, independentemente de haver ou não a incidência do IPI. Pois bem, esse acordo paradigma ele foi confirmado nesta Câmara Superior de forma unânime pelo acordo 9303 de 191 no ano de 2015. Esse acordo ele foi proferido por esta terceira turma. Então é um precedente que já existe e é favorável à Camanó na mesma pretensão deduzida no presente recurso especial. Além de se discutir a finalidade da Lei 9363 de 96, a gente também precisa ter em mente que há, sim, transformação do produto final durante todas as etapas do processo produtivo da Camanó. E para elucidar melhor essa questão, nós iremos visualizar um vídeo gravado pelo nosso diretor técnico, o senhor Luiz Henrique Peregrino. Bom dia, senhores conselheiros. Meu nome é Luiz Henrique Peregrino, diretor técnico da empresa Camanó Produtos Marinhos. Vou tentar passar para vocês algumas informações para esclarecer um pouco mais sobre como se comporta o processo produtivo do camarão marinho, quais os requisitos necessários que são adotados para que a gente consiga atingir as exigências dos importadores de camarão no processo de exportação para outros países. Para se atingir as condições necessárias para a exportação do camarão, cada importador tem um caderno de qualidade onde ele relata detalhadamente todos os requisitos necessários que o produto tem que atingir para que seja necessário o fator de qualidade para a aceitação do mercado importador. Cada país tem seu código, e esse código é encaminhado para a empresa exportadora, para a empresa produtora, e ela tem a obrigação de seguir a risca, senão esse camarão não atinge a qualidade necessária para entrar naquele país importador. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, para que isso fique claro, para ver em que ponto realmente existe a transformação da matéria-prima para que se atinja essa qualidade. Aqui a gente tem como exemplo um cliente francês chamado Mesomer, onde ele tem um caderno de especificações e ele relata cada item que a empresa exportadora tem que atingir para que esse camarão consiga entrar no requisito de qualidade do país importador. Vários itens como desidratação, melanose, cabeça vermelha, hepatopâncreas estourado, mescla de colorações, mescla de tamanhos diferentes. Então, cada requisito desse tem como uma indicação de uma pontuação de gravidade maior ou de gravidade menor e tem um percentual de aceitabilidade de cada um desses defeitos. E tudo isso precisa ser muito bem seguido pelo exportador para que a gente consiga ter a liberação da exportação. Qualquer produto que não atenda às especificações, ele vai ser rejeitado e esse produto não pode ser exportado. Aqui eu vou trazer um exemplo em relação à coloração. Dentro desse caderno da Mesomer, ele fala que o padrão de coloração a ser atingido é uma coloração A3. Então, essa coloração do camarão, existe uma pigmentação nos animais, que é basicamente estabelecida pela quantidade de carotenoide que esse animal tenha na sua alimentação. E dentro desse padrão de coloração é feita uma avaliação de A1, sendo A1 mais claro, e A4 o camarão mais escuro. Dentro do requisito para a exportação para a França, por exemplo, no mínimo esse camarão tem que atingir um padrão de coloração A3. Se tiver abaixo, esse camarão ele não é aceito. Naturalmente, o camarão tem uma coloração um pouco mais clara. Se não existisse nenhum tipo de manipulação dentro do processo de engorda na fazenda, nós não conseguiríamos atingir o requisito necessário para conseguir estabelecer essa coloração A3 acima. Esse fator é tão importante para ele que a aceitação de percentual de animal abaixo dessa coloração é 0%. Outro ponto é em relação à mescla de cores. O camarão também não pode apresentar variação nesse padrão de coloração. E isso, para ele que isso aconteça,
aconteça, a gente também precisa da nossa intervenção de manipulação através de manejos para que a gente consiga atingir esse padrão de aceitação. Quais os fatores que interferem nesse padrão de coloração? Então temos a disponibilidade de carotenoides na ração, então a ração ela precisa ser muito bem formulada, é um padrão de exigência que o produtor faz à fábrica de ração, principalmente quando ele vai fazer exportação. Outra é a composição das microalgas específicas existentes dentro do viveiro. Então, se a gente não faz a manipulação das fertilizações através da inclusão de nutrientes específicos na água, para que a gente consiga ter a produção dos grupos específicos de algas, que são as diatomáceas, a gente não vai conseguir ter um alimento natural também dentro do viveiro que tenha carotenoides específicos para que traga essa coloração acima do A3. E outra em relação à questão do mimetismo e a coloração do ambiente em si, porque o camarão também ele tem uma modificação na sua coloração através do mimetismo de acordo com a coloração do ambiente. E aí também entra a manipulação da fertilização para que a gente consiga manter um nível de qualidade de coloração marrom escuro na água através das dominâncias das algas, para que esse mimetismo também ajude na parcela. Então, só para a questão do padrão de coloração e da coloração mais escura, a gente precisa ter um envolvimento de uma ração específica com carotenoide, de uma manipulação de uma população de micro-organismos específicos, que são as algas diatomáceas, e de uma população suficiente de diatomáceas nessa água para que essa água atinja uma coloração escura para poder esses animais escurecerem. Isso é um processo que é feito durante a engorda. Se isso não for feito dentro da fazenda, na produção, esse camarão não atinge a qualidade durante o processamento. Um outro fator muito importante para a questão de qualidade é em relação ao padrão de tamanho dos animais que estão sendo cultivados. Então isso é um dos aspectos muito importantes dentro do caderno de apontamento do importador. Ele não aceita variação de tamanho, e isso a gente só consegue atingir se a gente tem adquirido uma pós-larva de excelente qualidade. Então a origem da pós-larva é muito importante durante todo o processo, ela vai definir muita coisa durante o processo. Um dos principais fatores que causam esse efeito de variabilidade acentuada dentro da população é uma doença chamada IHHNV. Ela não mata o camarão e ela não tem problema nenhum em relação com o ser humano, mas é uma doença que causa uma variação acentuada de tamanho. Então, animais mais afetados pelo vírus do IHHNV, eles não conseguem se alimentar direito, então eles não crescem, causa uma variação na população de tamanho gigantesco. Então, a pós-larva, ela é considerada dentro do processo produtivo um insumo importante por conta disso. Então, o laboratório fornecedor realmente tem que ser muito bem conhecido e muito idôneo para garantir uma qualidade de pós-larva limpa sem nenhum tipo de doença. Outra coisa que interfere no processo de variação de tamanho é a ração. Uma nutrição não adequada também vai causar esse processo de desuniformidade. E também a questão do alimento natural, a manipulação feita através da aplicação dos fertilizantes na água para que a gente consiga ter uma estabilidade de qualidade de alimento natural. Então, quanto mais ração de qualidade, manipulação muito bem feita dentro do processo produtivo, você vai garantir uma qualidade e padrão de uniformidade desses animais dentro do processo de engorda. Então a gente vê aí que na engorda a gente tem cabeça preta, melanose, membrana rompida, hepatopâncreas estourado, uniformidade de tamanho, cor, cabeça vermelha, cabeça frouxa, semimole, odor, textura e sabor, todos esses pontos de qualidade são estabelecidos pelo mercado importador. Esses são pontos que têm que ser manipulados e controlados dentro da unidade de engorda. A gente vê que a pós-larva ela é imprescindível para manter a questão da hepatopâncreas estourado, uniformidade em tamanho, vem do requisito da pós-larva, mistura de cores, deformação e cabeça frouxa. Tudo isso, se você não tiver uma pós-larva de qualidade, livre de doença, laboratório idôneo e comprometido, você já não vai conseguir desde o início atingir esses pontos de qualidade final do produto. Você não vai conseguir corrigir isso na parte final da indústria, por exemplo. A ração do mesmo jeito, você só consegue alcançar a meta estabelecida pelo mercado importador se você tiver uma ração de qualidade e uma manipulação ambiental muito bem feita e muito bem gerenciada na unidade de engorda, porque na realidade no processamento você só vai ter o congelamento, a embalagem e o armazenamento, posterior distribuição. A título de curiosidade, para que vocês entendam o quão a Camanor conseguiu estabelecer esses padrões de qualidade, mantendo um nível de excelência nos seus produtos, entre os anos de 2001 e 2007, a Camanor exportou 95% de toda a sua produção. Todos esses requisitos, todos eles eram atendidos, porque a Camanor conseguiu manter toda a sua estrutura de produção e de engorda, seguindo à risca todos os procedimentos necessários para atingir esses padrões de qualidade. Aqui fica claro que toda a manipulação, a agregação de valor que pode se ter ao produto final para
atingir a qualidade de exportação é feita na unidade produtiva. Então, jogadores, nós percebemos pelo vídeo do nosso diretor técnico que esse pensamento de uma indústria clássica, separando o setor do processamento, do campo, no caso do cultivo do camarão, da aquicultura propriamente dita, ele deve ser superado. Por quê? Porque não existe um processo produtivo dividido em etapas. Na realidade, existe um processo produtivo único, um só processo, em cujas etapas inexiste uma fase pré-industrial. Por que inexiste uma fase pré-industrial? A transformação ela é contínua durante todas as etapas do processo produtivo de cultivo do camarão marinho destinado para a exportação. Nesse contexto, as fases de lavicultura, engorda e processamento elas são interdependentes. Os insumos eles interagem entre si para resultar num produto final diferente. Por quê? Porque o camarão tipo exportação ele é diferente do camarão comum. Ele é diferente porque ele tem características muito particulares que são exigidas pelo mercado internacional. Dessa forma, inexistindo uma fase segregada pré-industrial, o que nós temos é uma interação extremamente controlada da pós-larva, da ração, dos alimentos diversos, todos empregados na cadeia produtiva, controlados mediante técnicas de engenharia de pesca, para que nós obtenhamos um produto final com características específicas de cor, de textura e de tamanho, para poder atender o padrão internacional e poder ser aceito pelo importador dessa mercadoria. Ou seja, diferentemente do que concluiu o acordo recorrido, há efetiva transformação do produto em todas as etapas da cadeia produtiva, inclusive naquelas anteriores ao beneficiamento e ao processamento. Dessa forma, senhores conselheiros, o que nós pedimos com esse recurso especial é justamente o afastamento dessas glosas das pós-larvas, das rações dos alimentos, para que a Camanol possa se creditar desses insumos, anular o efeito nefasto da tributação cumulativa da contribuição para o PIS e da COFINS no seu processo produtivo de camarão tipo exportação e fazer prevalecer, em face dessa divergência, o entendimento que foi consagrado pelo acordo paradigma da terceira turma especial da terceira sessão de julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Oportunidade, e eu desejo aos senhores uma excelente sessão de julgamento. Vou passar o voto, presidente. Dependendo-se da análise do recurso especial... Palavra relatora. Obrigada. Dependendo-se da análise do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, entendo que devo conhecê-lo na parte conhecida, eis que atendidos os requisitos do artigo 67 do RICAF, o que concordo com o exame de admissibilidade, né? Confrontando as duas decisões, constata-se a divergência, tendo em vista que os insumos analisados nos acordos confrontados foram essencialmente os mesmos. Na decisão recorrida não foi reconhecido o direito ao crédito presumido de IPI em relação à aquisição de pós-larva, rações e alimentos diversos para camarão, em razão do entendimento de que a atividade de criação de camarões vivos não é atividade industrial, não ensejando o direito ao benefício. Por sua vez, na decisão paradigma, foi reconhecido o direito de incluir as aquisições em tela, após larva, rações e alimentos diversos para camarão, na base de cálculo do benefício. Ventiladas tais considerações, sem delongas, é importante trazer que essa turma já apreciou a mesma matéria do mesmo contribuinte, que recorda o acordo 9303006665, cuja ementa refletiu. A Lei 9363 remeteu o conceito de matéria-prima, insumos, materiais intermediários de embalagem utilizados no processo produtivo para efeito de crédito presumido de EPI na base de cálculo do PIS da COFINS. Para se apurar o crédito, somente se inclui na base de cálculo do benefício as aquisições de produtos que se integrem ao produto final. E ou não os integrem, mas se desgastem menos de um ano em decorrência de uma ação física sofrida por contato com bem e elaboração que sirvam ao acondicionamento do produto. No presente caso, a própria contribuinte informa que insumos pós-larva e ração são manejados na fase de produção agrícola, numa etapa anterior a qualquer industrialização. Naquela ocasião, considerou-se o voto do ex-conselheiro Denis Brito, que peço licença para transcrevê-lo.
Então, eu trago aqui o voto dele, e ele fala justamente da fase pré-industrialização. Naquela ocasião, acompanhei o relator pelas conclusões, considerando que os itens eram manejados na fase anterior à etapa de qualquer industrialização, tal como expôs o contribuinte à época. O meu voto pelas conclusões se justifica porque entendo que o beneficiamento do produto é uma forma de industrialização, pois transmuda o produto para apto para consumo, tal como traz o RIP. Então, aqui eu trago o artigo 4º, que caracteriza a industrialização qualquer operação que modifique a natureza, funcionamento, acabamento, apresentação, finalidade do produto ou aperfeiçoe para o consumo. Sendo assim, considerando se tratar de IPI, que possui regra mais restrita daquela adotada para PIS e COFINS, e considerando que esses itens são utilizados na fase pré-industrialização, voto por negar provavelmente o recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Em relação àquele acórdão colocado pelo patrono, é o 9303-003-191, é um acórdão da lavra do Dr. Henrique Torres, né? E pelo que eu li do voto, ele estava tratando também dos materiais de embalagem, produtos utilizados no congelamento para exportação, tá? Então, por isso que ele considerou, pelo que eu li lá, rapidamente, como recursos passíveis, né, de creditamento do IPI, nesse caso. Então, acho que esse é meu voto, presidente. Tá, o doutor Tatiana, então, está negando o provimento do recurso. Confirma? Confirmo, presidente. Doutor Andrada. Presidente, eu estou vendo aí que o patrono está com a mão levantada, não sei se já olhou isso. Sim, doutor Arthur, pode falar se quiser. Senhor presidente, é porque eu fiquei com receio, a partir do minuto 3 eu perdi todo o áudio da sustentação, eu fiquei com receio dos senhores não estarem ouvindo ela na integridade, mas eu acredito que o vídeo foi todo transmitido e pôde ser compreendido. Era só isso. Eu vou perguntar para todos. Inicialmente estava vindo uma voz dupla, né, não estava boa a transmissão, estava dando para compreender. Então eu vou perguntar a todos os conselheiros aqui se todos conseguiram assistir o vídeo inteiro e compreender. Alguém não entendeu? Alguém? Eu acompanhei perfeitamente. Realmente, no início, teve um eco. Mas estava para entender, só não estava agradável. Mas eu compreendi tudo que foi colocado. Então, alguém não compreendeu? Okay. Então podemos continuar, doutora Tatiana. Presidente, já finalizei meu voto. O doutor Andrade estava votando. Presidente, a doutora Tatiana usou um voto que a gente já tinha aprovado anteriormente. Então, eu participei daquela votação e de forma que não mudei de ideia. O IPI, o crédito presumido de IPI, a legislação dele é efetivamente a do IPI, né? Ou seja, se é um produto utilizado na fase anterior, da fase agrícola, vamos dizer assim, não existe previsão legal, né, para esse creditamento, já que para fins de crédito presumido de IPI, a legislação básica de conceito de insumo é a legislação do IPI. De forma que eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Luiz Eduardo. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Valcir. Parabéns, doutor Arthur, pela defesa da tese. A parte final do seu áudio, inclusive, você fala da questão da não cumulatividade, que seria a questão mais relevante do que, inclusive, a questão da, aspas, industrialização. Mas, nesse caso, entendo por se tratar de IPI, eu voto com a relatora. É muito diferente de PIS/COFINS. Doutor Jorge. Acompanho a relatora, presidente. Participei desse julgamento que o doutor Blemes foi o relator, que a doutora Tatiana cita e transcreve. Doutora Érica. O Valci falou muito bem que a questão aqui é cumulatividade, né? Mas por questão de ser um IPI, né, ser mais restritivo, então não tem como, né? Ainda mais a fase pré-agrícola. Então eu acompanho a relatora.
doutora Vanessa. Também acompanho a relatora, o presidente já tinha participado do outro julgamento, né? E parabenizo também o patrono pela sustentação oral. Foi muito interessante conhecer o processo produtivo também do camarão. Essa é a segunda aula que a gente teve sobre cultura do camarão, né? Da outra vez também foi apresentado esse mesmo processo, muito útil para nossas vidas aí, para quem gosta, né? Eu gosto, presidente. De camarão ou de cozinhar camarão? Não, eu gosto de camarão. Gostaria só de registrar que todas essas informações poderão ser aplicáveis em outro contexto, por exemplo, não cumulatividade de contribuições. A informação ficou, conhecimento é algo importante. Perfeito. Mas do mesmo jeito que da outra vez também foi feita a sustentação oral, muito boa a sustentação oral, parabéns. Mas a gente já tinha decidido dessa forma, já é uma jurisprudência da turma. Então, eu estou votando com a relatora e o item 5 vai ter o seguinte resultado: foi negado o provimento por unanimidade de votos. Item 106, recorrente, Camanor. Doutor Jorge não está aparecendo na tela, doutor Jorge. Está sim, presidente. Está para você? Eu também não estou enxergando o Jorge. Para mim está aparecendo só o 5J. 5J. Eu estou aparecendo, quer me chutar aí, presidente? Está aparecendo. Não, eu estou te enxergando. Eu também. Eu estou enxergando a todos, inclusive a mim. Eu não estou enxergando, não. Engraçado. Tá bom? Eu vou ligar e desligar a câmera aqui, vamos ver se vai. Tá, pode desligar e ligar a câmera. E agora? Sim. Eu não enxergo. Eu também não. Tá bom? Vamos. A ação aqui também não está visível. Desde o início da transmissão não ficou visível. Luiz está enxergando, Luiz? Eu estou enxergando perfeitamente bem, doutor Jorge. Está de gravata azul, suéter preta e camisa branca. Tá, então... Os óculos de sempre e a barba igual... E a barba branca também. Como o doutor Luiz está gravando também, então podemos continuar. Certo. Item 106, recorrente, Camanor. Recorrida Fazenda Nacional. Doutora Tatiana. Presidente, é idêntico o 106, 107, 108 e 109. Idêntico, né? Então, 106, alguém muda o voto? Então, 106, negado o provimento por unanimidade de votos. 107, recorrente, Camanor. Recorrida Fazenda. Doutora Tatiana. Também idêntico, presidente. Alguém muda o voto? Então, foi negado o provimento por unanimidade de votos. 108, recorrente Camanor, recorrido Fazenda. Doutora Tatiana. Também idêntico, presidente. Alguém muda o voto? Então, foi negado o provimento por unanimidade de votos. Item 109, recorrente Camanor, recorrida Fazenda. Doutora Tatiana. Também idêntico, presidente. Alguém muda o voto? Então, foi negado o provimento por unanimidade de votos. Pois a gente encerra todos os votos da Camanor. Obrigado, doutor Arthur. Obrigada, Arthur. Obrigado. Senhor presidente, eu agradeço, toda Tatiana, muito obrigado. Também agradeço o colegiado pela deferência que me foi prestada depois da sustentação. Apesar do resultado, como apontou o doutor Luiz, conhecimento é o que fica. A gente espera que a gente possa transformar esse entendimento no futuro, na próxima oportunidade. Temos outros recursos passíveis de subir aqui para essa Câmara Superior. E, apesar do resultado, eu agradeço a oportunidade e quero aqui, não só em nome próprio, também em nome de toda a ordem, agradecer a mudança que esse Conselho Administrativo realizou do mês de julho para o mês de agosto, para permitir que a advocacia pudesse comparecer nas sessões de forma semipresencial, digamos assim. O CARF sempre tratou muito bem a advocacia, não seria diferente desse momento difícil de pandemia. Muito obrigado, tá, doutor presidente? Obrigada. Obrigado. Peço licença, vou me retirar. Doutor
Valcir, item número 110, recorrentes, Paipa, Indústria Brasileira de Bebidas. Interessado, Fazenda Nacional, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 111, Dr. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, recorrente, Clariant. Presidente, o senhor não gostaria de voltar à pauta? Assim nós continuamos. Ficaram fora os itens 103 e 104. Então melhor voltarmos à pauta. Se o senhor quiser, eu começo do 111, está pronto para ser julgado. Então, é só porque o nosso modus operandi tem sido as sustentações orais e preferências. E depois a ordem da pauta. Exatamente. Depois a ordem da pauta. Mas o que o senhor apregoar, eu estou pronto para julgar. Não, obrigado, doutor Luiz. Melhor voltar mesmo. 103, recorrente, celulose nipo brasileira. Recorrida, Fazenda Nacional. Doutor Luiz Eduardo, relator. Presidente, esse é um caso simples. Trata-se de IPI. O assunto é atualização pela taxa Selic e aplicação da súmula CARF número 154. Recurso é do contribuinte. Originalmente é pedido saldo credor de crédito presumido de IPI. A delegacia em Governador Valadares reconheceu parcialmente os créditos, glosando algumas coisas, foi apresentada a manifestação de inconformidade, mas a delegacia de julgamento em Juiz de Fora, Minas Gerais, negou provimento à manifestação de inconformidade. Foi apresentado recurso voluntário para discutir o óleo combustível como insumo e a atualização Selic do crédito. Então, a decisão recorrida da segunda turma da quarta Câmara da nossa sessão, 3402001531, deu parcial provimento ao recurso voluntário, entendendo que o óleo combustível não integra a base de cálculo do crédito presumido do IPI, aplicando a súmula CARF número 19, e decidiu que a atualização da Selic é devida quando há oposição estatal indevida. A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração alegando omissão e obscuridade quando a aplicabilidade do racional da atualização da taxa Selic, por ele estar baseado no recurso extraordinário 993164 de Minas Gerais do STF, que tratava de uma outra situação que não do crédito presumido do IPI. Esses embargos foram providos com efeitos infringentes pelo Acórdão Integrativo 3402001848 para negar totalmente provimento ao recurso voluntário. E o entendimento foi que a atualização indevida, porque não houve qualquer oposição estatal que fosse ilegal e posteriormente revertida. Então, o sujeito passivo apresentou recurso especial para tratar dessas duas matérias, porém foi dado parcial seguimento, apenas para tratar da atualização pela taxa Selic do crédito presumido de IPI. O presidente da Câmara Superior, importante dizer, manteve a análise de admissibilidade em sede de reexame. Então, em contrarrazões, a Fazenda Nacional apenas requer negativa de provimento ao recurso especial para manutenção da decisão recorrida. É o relatório. Posso passar ao voto? Pode direto ao voto. É muito simples, né? Eu aqui aplico a súmula 154 e, como não houve oposição estatal ilegítima, ou seja, todos os ajustes da autoridade preparadora foram mantidos no âmbito do processo administrativo fiscal, não há que se falar em atualização do valor pleiteado. Em conclusão, nego o provimento ao recurso especial do sujeito passivo. É como voto, presidente. Doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Acompanho o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então foi negado o provimento
por unanimidade de votos. Item 104, recorrente Norsa Refrigerantes, recorrida Fazenda, retirado de pauta por solicitação do patrono e da PGFN. Item 105, recorrente Camanópolis dos Marinhos, interessado Fazenda, já foi julgado. Item 106, já foi julgado. Item 107, já foi julgado. Item 108, já foi julgado. Item 109, já foi julgado. Item 110, recorrente Spaipa, Indústria Brasileira de Bebidas, interessado Fazenda, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 111, Dr. Luiz Eduardo, recorrente Clariant, interessado Fazenda. Com a palavra o relator. Perfeitamente, presidente, já se encontra a minuta na pasta compartilhada e o caso aqui, ele tem especificidades de fatos que eu preciso relatar com detalhes para que todos possam, conhecendo os fatos, proferir seu entendimento da legislação aplicável. Trata-se aqui de classificação fiscal. O período é 13 de dezembro do ano de 2002 e o recurso é do contribuinte. Originalmente, foi feito o lançamento pelo sujeito passivo ter importado mercadorias e classificado essas mercadorias no código 3809-9390. O item 1 é o chamado mélio óleo. O descritivo é utilizado na indústria química, o qual é uma mistura de óleos vegetais, sintéticos de emulsão aquosa, odor característico, estado físico líquido, viscoso, cor branca, ponto de ebulição 100 graus Celsius e qualidade industrial. O item 2 é o mélio estuco, descritivo, utilizado na indústria química, poliuretano, derivado do ácido poliacrílico em dispersão aquosa. Também tem odor característico, estado físico líquido, cor branca, ponto de ebulição 100 graus e qualidade industrial. A fiscalização, com base em laudos técnicos, classificou o primeiro produto, que é o óleo, uma mistura de óleos vegetais e sintéticos em emulsão aquosa, na posição 34039120. E o mélio estuco, que é o poliuretano, derivado do ácido poliacrílico, na posição 39095012. O sujeito passivo apresentou impugnação requerendo cancelamento do lançamento e alegou nulidade do lançamento porque não teve a oportunidade de formular quesitos quando da elaboração do laudo utilizado pela fiscalização para a reclassificação. Alega que o produto mélio oil é classificado, sim, na posição 3809-9390, alega que a classificação do outro produto, mélio estuco, também está errada. Alega ser incabível multa de mora, improcedente a multa por erro de classificação fiscal, ilegalidade do juro Selic e pede subsidiariamente a realização de diligência. A Delegacia de Julgamento em São Paulo, acórdão 17.30.684, negou provimento à impugnação, confirmou a classificação da fiscalização, afirmou a legalidade tanto da multa quanto dos juros. Então, em recurso voluntário, o sujeito passivo reiterou as alegações da impugnação. Sobreveio a decisão recorrida da, então, segunda turma da segunda Câmara da nossa sessão, 3202000886, que negou provimento ao recurso voluntário, e aqui é importante, para isso está escrito na decisão recorrida, manter as reclassificações fiscais efetuadas pelo fisco e ser cabível às multas. Afastou a alegação de nulidade, confirmou a classificação da fiscalização. Agora, por um lapso manifesto, que é claro da leitura, partiu do pressuposto de que a fiscalização havia classificado os produtos de forma invertida.
afirmou que a fiscalização teria classificado o produto mélio estuco, que é o poliuretano, na posição 34039120 e o óleo, mélio óleo, na posição 39095012. O que é claro, pela leitura das peças dos autos, não aconteceu. Foi o contrário. Me parece aqui que foi um lapso de copia e cola no parágrafo equivocado. Apesar do equívoco, o voto afirma textualmente ser correta a classificação da fiscalização para ambos os produtos. Manteve a multa por classificação fiscal incorreta, afirmou a legalidade dos juros de mora e indeferiu o pedido de diligência ou perícia. Foi essa a situação, espero ter sido claro ao apresentar os fatos para os senhores. O sujeito passivo apresentou recurso especial para discutir 4 matérias. Primeira, cerceamento de direito de defesa. A segunda, vício formal no acórdão. Terceira, ilegalidade da multa por classificação incorreta. E a última, erro na classificação fiscal. Só foram dados segmentos às matérias 1 e 4. A matéria cerceamento de defesa trouxe como paradigma a decisão CSRF 03-2670 e a decisão 303-29-374, argumentando que, como não foi oportunizada a possibilidade do sujeito passivo se pronunciar formulando quesitos quando da elaboração do laudo laboratorial, teria sido configurado o cerceamento do direito de defesa. E na matéria 4, erro na classificação fiscal, trouxe como paradigma os acórdãos 302.32.753 e 303.30.806, alegando que, quando o enquadramento tarifário foi equivocado tanto pelo sujeito passivo quanto pela fiscalização, deve prevalecer a classificação fiscal do sujeito passivo. Então, ele parte do pressuposto de que, olha, ainda que eu estivesse equivocado na minha classificação fiscal, como a classificação da Fazenda Nacional não foi confirmada pela decisão recorrida, nós devemos utilizar como padrão a classificação do sujeito passivo. O presidente da Câmara deu, então, esse parcial segmento para essas 2 matérias e, em contrarrazões, a Fazenda Nacional preliminarmente pede o não conhecimento do recurso e, no mérito, negativa de provimento para a manutenção da decisão recorrida. Presidente, é o relatório, espero ter sido claro, porque foi difícil compreender as peças do processo e espero ter sido resumido e claro. Também é confuso isso mesmo. Vou direto ao voto. Perfeitamente. Presidente, eu não conheço do recurso. E explico. Matéria 1. Cerceamento do direito de defesa. Não há similitude fática, no meu entender, suficiente para ter divergência jurisprudencial, porque o acórdão recorrido entendeu que não ocorreu cerceamento de direito de defesa porque o laudo foi elaborado pela fiscalização na fase inquisitória do processo, não na fase contraditória que se inicia com a impugnação. Durante o contraditório, aí sim o direito de defesa tem que ser protegido. Durante a fase inquisitória, como não há a acusação de infração, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa. Isso começa depois da impugnação. Então, os paradigmas, tanto 1 e 2, falam de cerceamento de defesa por falta de manifestação do sujeito passivo quando de laudos produzidos em virtude de conversão do julgamento em diligência, ou seja, posteriores à impugnação
e, portanto, na fase contraditória do processo administrativo fiscal. São situações completamente diferentes no entender deste conselheiro. Quanto à matéria 2, aí é o ponto importante. O sujeito passivo parte do pressuposto de que houve erro das duas partes na classificação fiscal e alega que nessa situação deve prevalecer a classificação do sujeito passivo. Mas no recorrido, pelo meu entendimento, pela minha leitura dos autos, fazendo a interpretação sistemática do que está colocado, eu entendo que não houve erro dos dois, porque em que pese parecer pelo lapso manifesto a decisão recorrida ter entendido errada a classificação do sujeito passivo, o voto condutor afirma que ela está correta. E nos paradigmas, não. É afirmado textualmente que as duas partes erraram a classificação. Portanto, voto por não conhecer de ambos os recursos e, se vencido, passo ao mérito. Vamos votar o conhecimento em separado, presidente? Vamos, primeiramente, conhecimento. Esse é o nome dos recursos que eu estava olhando aqui. Não é só um recurso, não? É um recurso de duas as matérias. Perdão, eu falei ambos os recursos. Eu não conheço de ambas as matérias. Bom. Doutor Andrada, como vota? Parabéns aí o doutor Luiz Eduardo. Esse processo parece bem complexo, né? Mas eu acho que a análise do conhecimento aí foi precisa, de forma que acompanha o relator, presidente. Doutor Tatiana. Bom, também parabenizo o doutor Luiz, né, pela precisão do voto e pela explicação maravilhosa, como sempre. E realmente, quando se trata de classificação, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais restrito, né? Aprendi com ele também. Então, eu acompanho o relator. Doutor Valcir? Com o relator, senhor presidente. Doutor Jorge? Com o relator, presidente. Eu acho que um excelente voto, doutor Luiz, como de costume, deixou bem claro o lapso manifesto do recorrido e, portanto, não há que se falar em duas classificações, erro nas duas classificações do fisco e do contribuinte. Então, parabenizando o doutor Luiz, ou acompanha. Doutora Érica? Acompanho, doutor Luiz. Doutora Vanessa? Acompanho o presidente. Excelente voto, doutor Luiz. Também não conheço do recurso. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pelo contribuinte. Item 112 também, doutor Luiz Eduardo. Recorrente Daites, Sankyo, Brasil Farmacêutica, recorrida Fazenda. Sim, senhor presidente, já se encontra na pasta compartilhada, quem quiser abrir para acompanhar a minuta. Estou abrindo também. Perfeito. Bom, presidente, o tributo aqui é IPI. O período vai de outubro a dezembro, o último trimestre de 1999, e temos aqui uma questão tanto de conhecimento quanto de cerceamento do direito de defesa. O recurso é do contribuinte. Originalmente, foi pedido ressarcimento por compra de insumos tributados à alíquota zero, ressarcimento do IPI, entendendo-se aquele crédito ficto que durante algum tempo foi entendimento do STF existir. Lembrando que o período é 99 e o processo é de 2000, 20 anos atrás. O sujeito passivo foi intimado a apresentar a documentação, inclusive com prorrogação de prazo,
e não atendeu à intimação. A delegacia da Receita Federal em Osasco, São Paulo, indeferiu o pedido e não homologou por irregularidade formal, por não ter sido atendida a intimação, não provou o direito creditório. Então, o sujeito passivo apresenta manifestação de inconformidade, requer o deferimento do pedido e aí sim apresenta farta documentação. Alega que a dilação do prazo por 15 dias e não 30, que foi o prazo requerido pela empresa, seria insuficiente e que poderia ter deixado de entregar toda a documentação exigida quando da intimação para entregá-la na manifestação de inconformidade. A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto, São Paulo, no acórdão 7378, negou provimento à manifestação, alegando preclusão e aplicando ao caso a Lei 9784 de 99, que é a Lei Geral do Processo Administrativo no âmbito federal, aplicável subsidiariamente ao nosso Decreto 70.235 de 72. O recurso voluntário foi apresentado pelo sujeito passivo, requerendo reforma da decisão e alegando cerceamento do seu direito de defesa, necessidade de aplicação do Decreto 70.235 de 72, que é o PAF, antes de aplicação da 9784, ilegalidade dos atos das instâncias anteriores e necessidade de uma nova decisão da Delegacia de Julgamento com base na documentação juntada à manifestação de inconformidade. A decisão recorrida, acórdão 201.80.088, negou provimento ao recurso voluntário, entendendo ter ocorrido preclusão, e aplicou, de novo, a Lei 9784 de 99. O sujeito passivo opôs embargos a essa decisão, alegando omissões, mas esses embargos foram rejeitados por despacho do presidente de Câmara. Então, o sujeito passivo apresentou recurso especial para discutir dois assuntos, duas matérias. A nulidade da decisão recorrida e a segunda matéria, impossibilidade de aplicação da Lei Geral 9784 de 99, em detrimento da lei específica, Decreto 70.235, violando, inclusive, a Lei 9430 de 96. Foi dado parcial seguimento apenas quanto à matéria 1, que é a nulidade da decisão recorrida. O paradigma apresentado foi a decisão CSRF 0304-422, e o sujeito passivo alega que, tendo a instância recorrida deixado de decidir sobre a matéria trazida, cabe a nulidade da decisão. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente o não conhecimento por falta de similitude fática com os paradigmas, além de ausência de cotejo, e, no mérito, a negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Posso passar ao voto? Perfeitamente. Presidente, temos um problema de conhecimento, no meu entender. O recorrido manteve o indeferimento do pedido por entender ter ocorrido preclusão, aplicando o artigo 39 da Lei 9784 de 99, que foi o entendimento exarado pela Delegacia de Julgamento. No caso, foi fundamentado de que a interessada nada apresentou em 18 meses, sem justificativa, o que demonstraria, no caso, desinteresse. Já o paradigma, que é a decisão CSRF número 03044222, anulou o recorrido por não ter sido decidido o pedido sobre outros 27 lançamentos que foram objetos do recurso voluntário.
Na verdade, essa decisão anulada examinou uma das notificações de lançamento, não se manifestou sobre as outras e aplicou por decorrência a decisão dessa nas outras. Então, ela examinou uma das notificações, declarou a nulidade dessa notificação, que era relativa ao IDR de 96, de apenas um lote no terreno. E desde a fase inicial da defesa, vem sido discutido 28 lançamentos, enquanto o recorrido, em resposta ao pedido, se negou a apreciar provas, mantendo a decisão à cor, o paradigma foi omisso quanto às matérias trazidas no recurso. Eu entendo que são duas situações diferentes, situações fáticas diferentes. Reparem, no recorrido tem 27 situações e que não foram triscadas. E no recorrido, não, no paradigma. Foi analisada uma de 28. E no recorrido nós temos uma situação, um pedido, e o que se discute é se a prova preclui ou não pela 9784. Se ele tivesse trazido um paradigma que dissesse, olha, tem que se aplicar para a prova a questão do PAF, a gente conheceria, mas não foi o caso. Então, eu não estou conhecendo. Presidente, pergunto se vamos votar o conhecimento antes do mérito? Sim, vamos votar primeiro o conhecimento. Doutor Andrada. Novamente, presidente, uma análise precisa. Concordo com o não conhecimento, situações fáticas realmente muito distintas. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Quando se trata de nulidade, né, do acórdão recorrido, realmente, assim, acho que tem que prevalecer sempre a similitude fática, né. Então, eu acompanho o relator pelo não conhecimento. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Novamente, muito bem analisado o conhecimento pelo doutor Luiz. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator também, presidente. Ficou muito claro. Eu voto muito bem fundamentado, doutor Luiz Eduardo. Mas desta vez eu vou manter o despacho de admissibilidade pelo conhecimento parcial, no caso dessa matéria que subiu, continuo conhecendo. Então, por isso do recurso. Então, por maioria de votos, não se conheceu do recurso vencido o conselheiro Rodrigo Poças. Item 113, recorrente Pirelli, recorrida Fazenda, retirada de pauta por solicitação do contribuinte. Relator doutor Jorge, ficou sem processos. Acabamos a pauta? Acabamos. Acabamos a pauta. Acabamos a pauta. Pelo horário, seria possível adiantarmos os dois da tarde que não estão com sustentação oral marcada? Vamos, perfeitamente. Então vamos fazer um intervalo. Vamos fazer o intervalo e aí abrir 30, de novo, né? 10h30 a gente retorna. Ok. Intervalo de quanto tempo? 15 minutos. Ok. Parando a gravação.